Mas vindo aqui para a questão, caríssimo doutor Cláudio, não sei se o senhor viu, mas a Associação Brasileira de Saúde Coletiva hoje lançou um dossiê tirando 7 conclusões em relação aos 3 anos de pandemia que a gente tem no Brasil e tentando explicar o porquê que a pandemia foi especialmente destrutiva no Brasil. Eles citam, por exemplo, baixa testagem, baixo isolamento de caso, baixo índice de quarentena entre as pessoas que tiveram a Covid, uso de uma abordagem clínica e não populacional. A falha, né? Falhou na abordagem clínica e não populacional para enfrentar a pandemia, desestímulo ao uso de máscaras, promoção de tratamentos ineficazes, atraso na compra de vacinas e desestímulos à vacinação, e falta de liderança do Ministério da Saúde na articulação dos entes federados e com o subsistema complementar, além de uma falta de política de comunicação unificada. São muitos argumentos que a gente veio levantando nos últimos anos, né? Só que, paralelamente a isso, o Judiciário vem dando todos os sinais. O Judiciário, vou ser até mais específico, a Procuradoria-Geral da República vem dando todos os sinais que vai pagar uma pizza para a população, vai dar tudo em pizza, até porque arquivaram mais uma apuração da CPI da Covid contra o Bolsonaro. E vocês, aí vem minha questão, cara, doutor Cláudio, quando vocês da classe médica veem esse tipo de situação, condutas tão absurdas por partes de governantes bolsonaristas na pandemia e com evidente impunidade perante a própria PGR, o que vocês sentem na pele? Assim, é revoltante? Como é que vocês, assim, como humano e profissional mesmo? Bom, em primeiro lugar, obrigado por mencionar o dossiê. Eu faço parte da diretoria da entidade, e foi um trabalho enorme que envolveu muita gente para a confecção desse documento, que procura dissecar o que foi a resposta brasileira à pandemia. Evidentemente, há um corte temporal, aí nós não chegamos até os dias de hoje no dossiê, mas ele traz ali as principais questões. Praticamente desde o segundo, terceiro mês de pandemia, nós começamos a apontar, e aí nós não é apenas a nossa entidade, a nossa associação, mas eu diria que é o conjunto dos profissionais de saúde pública e saúde do Brasil, que não havia ações no Brasil dirigidas ao controle da pandemia. Nós tivemos até algumas iniciativas emergenciais e inevitáveis, porque o clamor público era muito grande, para garantir alguma resposta no campo da assistência, do atendimento. Então foram os hospitais de campanha, muito mais por iniciativa de governadores do que qualquer iniciativa federal. Mas ampliação de leitos em diversos hospitais, redirecionamento, inclusive, com suspensão de internações, daquilo que a gente chama de internações eletivas, quer dizer, que podem esperar em tese, mas não poderiam esperar indefinidamente. Leitos, como eu falei, hospitais de campanha, hospitais que dedicaram alas inteiras, que eram de outras especialidades, para o atendimento de Covid, dedicação de unidades de saúde, especialmente em alguns municípios que trabalharam mais a sério em relação à Covid. Houve uma estruturação interessante para essa resposta no atendimento. Mas não houve medidas à raiz, a redução da transmissão do vírus. Isso, mais uma postura adotada por alguns governantes, e vamos lembrar que nós tivemos um momento de confinamento no Brasil, em que as pessoas eram aconselhadas a não sair de casa, não ir trabalhar, não circular pelas ruas ou por locais de aglomeração, e isso era levado a sério. Foi um momento muito curto que contou com uma reação enorme, eu diria uma reação raivosa por parte do presidente da República e do governo federal, que tentou fazer tudo para sabotar aquelas medidas, poucas medidas que vinham sendo tomadas. E aí vamos lembrar também uma outra coisa que você falou há pouco, né, não chamaria de pizza, porque eu gosto de pizza. Então, eu acho que o que a Procuradoria-Geral da República nos oferece não é pizza, é algo que tem um cheiro muito ruim e não serve para ser consumido, muito menos para ser alimento. E entre essas a Procuradoria está negando o acesso da Polícia Federal a informações
justamente sobre essa sabotagem que o presidente da República fez no combate à Covid. Vamos lembrar algumas cenas. Presidente em praça pública sem máscara, com todo o seu staff sem máscara, inclusive na época o presidente da Anvisa, que depois acho que reconsiderou a sua posição e a sua conduta, e saúdo e elogio essa reconsideração, mas era o presidente tirando do rosto de crianças, fazendo sinal de outra criança tirar a máscara, além do discurso que eu só posso chamar de nojento. Discurso assim que dá náuseas quando a gente lembra da maneira como ele tratou a doença. Então, infelizmente, não era possível esperar outro resultado. Se havia um governo que seu cerne a intenção de que a doença fosse propagada rapidamente para que a onda passasse, fosse uma onda só, embora isso fosse deixar alguns milhões de mortes pelo caminho, para que a economia não sofresse, era inevitável que isso se fizesse sentir nos números de doentes, de mortes, de internações, e infelizmente isso não acabou. Nós continuamos vivendo essa absoluta inação do governo em relação à transmissão da doença.